Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Você já se perguntou alguma vez qual teria sido o verdadeiro motivo de Deus ter mandado o dilúvio na Terra? Já se perguntou o que aquela geração do dilúvio estava fazendo de tão grave, além de pecar, é claro, que fez com que Deus tomasse essa decisão de exterminar toda a humanidade? No vídeo de hoje nós vamos olhar por detrás das cortinas do texto bíblico e descobrir o que realmente estava acontecendo de tão grave naquele período que fez Deus tomar essa decisão tão radical. Assista esse vídeo até o final, porque você vai ficar sabendo de coisas que talvez você nunca ouviu falar antes na sua vida e que está na Bíblia. E antes que a gente continue, se ainda você não for inscrito aqui no canal, já aproveita aí, clica no botão de se inscrever, se inscreva no canal, vem estudar a Bíblia conosco, tenho certeza que você será edificado. Também aproveita e clica no sininho para ativar as notificações, e assim você vai ficar sabendo de todos os novos vídeos que eu estarei postando aqui no canal, tá bom? Mas como eu disse, o que será que estava acontecendo de tão grave na geração do dilúvio que obrigou Deus a destruir a todos? Qual foi o pecado deles para Deus fazer isso? Você pode estar até pensando assim: Deus mandou o dilúvio porque a Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. É verdade, o texto vai dizer isso. Mas esse seria o único e real motivo para Deus decidir matar a todos? Ou talvez algo mais sério estava acontecendo naquela época? Lembra que naquela época todas as pessoas eram pecadoras como nos dias de hoje. E se o pecado deles fosse o único motivo que os levou à morte, nossa geração de hoje já deveria ter sido exterminada há muito tempo. Porque o povo de hoje parece estar muito mais corrompido do que o povo daquela época, você não acha? Basta a gente olhar as notícias nos jornais e na TV de hoje, a maldade do povo é tão grande que se a gente pegar um jornal e torcer, é perigoso escorrer sangue de tanto crime que ali é notificado. Acho que se juntar aquela geração com Sodoma e Gomorra, provavelmente nós hoje estamos piores do que eles todos juntos, você não acha? Hoje as pessoas matam por puro prazer, matam por causa do celular ou de um tênis, matam crianças para traficar órgãos no mercado negro, matam os próprios pais, às vezes os próprios filhos. Tem pessoas que comem carne humana podre em rituais macabros, tem pessoas que abusam dos seus próprios filhos e por aí vai, coisas bem piores do que essas. Dá pra ver que nós não estamos melhores do que eles jamais, pelo contrário. Naquele tempo as coisas parecem que eram diferentes. Parece que as pessoas tinham um pouco mais de temor e respeito a Deus, parece que havia mais senso de família, mais respeito ao próximo. E mesmo assim, Deus resolveu matar a todos, poupando apenas uma família. Então, para Deus tomar essa decisão tão grave, tinha que estar acontecendo alguma coisa muito séria e muito perigosa naquela geração. Alguma coisa que talvez poderia comprometer os planos de Deus para a humanidade. Observe o que vai dizer o texto em Gênesis capítulo 6, versículo de 1 a 4. O texto vai dizer assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes poderosos que houve na antiguidade, os varões de fama. Algumas coisas se destacam aqui. Observe que antes de Deus começar a narrar a história de Noé e do dilúvio, Deus destaca um relacionamento estranho que estava acontecendo no meio do povo. Se ele faz questão de destacar essa situação de relacionamento entre os filhos de Deus com as mulheres, filhas dos homens, era porque isso certamente era algo importante. O fato dos filhos de Deus se relacionarem com as mulheres e terem filhos com elas, não era um problema assim aparentemente. Isso se eles fossem, claro, seres humanos comuns como nós. O problema é que parece que eles não eram homens comuns, pois por esse motivo Deus vai se aborrecer de tal forma a ponto de afastar o seu espírito dos homens e diminuir o tempo de vida deles para 120 anos. Olha o que diz o verso 3. Então disse Deus: Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Ora, naquela época as pessoas viviam até quase 1000 anos. E de repente,
Deus decide reduzir o tempo de vida deles para 120 anos? Muito estranho isso. Então parece que esses filhos de Deus aí tinham algo de anormal ou talvez sobrenatural, diferente dos demais homens, ao ponto de despertar a ira de Deus, fazendo ele diminuir o tempo de vida deles e destruir a humanidade praticamente. Outro ponto interessante era que esses homens e seus filhos eram muito temidos naquele período. Os outros homens tinham medo deles e os apelidaram de os poderosos da antiguidade. Outra coisa que chama atenção é o verso 4 aí que diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes homens eram os poderosos que houveram na antiguidade, os varões de fama. Esse texto é importante, porque o texto vai dizer que já existia gigantes naquela época, e continuou existindo depois. E muitos acham que por causa desse relacionamento é que surgiram os gigantes, o que é um equívoco, porque o texto diz que já havia gigantes e continuou existindo. Tanto é que Davi, anos mais tarde, vai se encontrar com um gigante chamado Golias, lembra? Vemos então que os gigantes não era a consequência e nem o motivo de Deus mandar o dilúvio, mas sim o relacionamento desses filhos de Deus com as mulheres, gerando filho nelas. O grande dilema sobre esse assunto está em identificar quem seriam esses filhos de Deus ali. Muitas linhas teológicas estão debatidas para tentar identificar quem seriam esses filhos de Deus, pois, é claro, eles são a chave e a razão do dilúvio. Deus mandou o dilúvio foi por causa deles. Essa é a questão. A primeira linha de pensamento mais acreditada e divulgada a respeito da identidade desses filhos de Deus é aquela que acredita que eles seriam os anjos. De acordo com o pensamento deles, eles dizem que os anjos se relacionaram com as mulheres e fizeram filhos delas. Contudo, há um grande problema biblicamente falando com essa linha, por 3 motivos. Primeiro ponto: os anjos são espíritos, e eles são santos e assexuados, biblicamente falando. Isto é, eles não se reproduzem. De acordo com Mateus 22:30, que diz: porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu, ou seja, não fazem filhos. Segundo ponto, que é um problema essa linha: os anjos, por serem espíritos, eles não possuem alma como nós, pois na alma é onde estão os sentimentos, os desejos, as vontades, as paixões do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos são espíritos ministradores a favor do homem. Terceiro ponto, e pode ser que você esteja até pensando sobre isso: mas os anjos podem assumir a forma humana. Sim, é claro, eles podem. Contudo, mesmo quando os anjos tomam a forma humana, ou se materializam, como a gente sabe que eles podem fazer isso, todavia isso não lhes capacita a ter o DNA humano, e muito menos a genética humana. Os anjos de Deus, quando se materializam, apenas assumem a forma humana, e não se transformam em um ser humano, como nós, por exemplo, com genética, com alma, com sentimentos, com vontades. Não acontece isso. Isso significa que eles jamais terão as características genéticas e emocionais de um ser humano, e nem jamais poderão fazer filhos, mesmo que se relacionem. Lembra do anjo que apareceu a Manoá e a sua mulher lá em Juízes 13:19? O anjo, naquela ocasião, ao receber a oferta de manjar deles, não comeu nada, mas fez algo interessante. Ele pôs fogo na oferta, entrou nas chamas, para através das chamas subir até o céu. Se ele tivesse tomado a natureza carnal humana, quando ali se materializou para Manoá, certamente ele teria se queimado e não flutuado nas chamas do fogo. Você já leu ou já viu nas escrituras alguma menção do tipo assim: que o anjo se apaixonou pela mulher fulana, ou que o anjo sentiu fome, ou teve sede, ou teve medo, ou se cansou, ou teve sono? Claro que não existe isso, certo? Não há essa possibilidade biblicamente falando. Por quê? Porque os anjos são espíritos, e espíritos não têm as características humanas.
Todos os anjos, sejam eles os de Deus ou os anjos caídos, ambos continuam sendo espíritos sem alma humana. Tanto um quanto o outro não possuem a capacidade genética humana de se reproduzir, nem na sua espécie e nem muito menos em outra espécie, mesmo que eles se materializem. Uma outra segunda linha de pensamento a respeito disso afirma que esses filhos de Deus seriam a linhagem piedosa de Sete, porque seu filho Enos, lembra o quarto filho de Adão, começou a invocar o Senhor. Mas vale lembrar que Enos era um homem pecador comum como os demais, porém ele era piedoso. A natureza dos filhos de Sete era a mesma natureza de Adão e Eva, depois que tinham pecado, ou seja, natureza já corrompida. Eles, como os demais homens, tinham em si a semente do pecado de Adão. Qualquer filho nascido deles seria ser humano pecador normal, como todos nós. Não tem diferença nenhuma. E isso não faria com que seus filhos recebessem um destaque diferenciado, um nome, uma fama, como esses filhos de Deus tinham naquela época. E de acordo com Romanos 5,12 e Romanos 3,23 e 1 Coríntios 15,22, como você pode ver na tela, todos os homens foram considerados pecadores em Adão. E por ser todo mundo pecador, todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, ninguém escapou do pecado de Adão e de suas consequências, de acordo com as Escrituras. Existe uma terceira linha de pensamento que diz que que os filhos de Deus seriam os líderes nobres e poderosos de famas da época. Já quanto a essa linha aqui, a mesma explicação da segunda linha se enquadra aqui. Pois se esses homens, independentemente de seu status social naquela época, em nada são diferentes dos demais homens de hoje, ou dos demais homens daquela época, visto que também eles são pecadores como todos os outros. Assim como os filhos de Sete, esses homens aqui também são normais, com natureza humana normal, como pecadores como os demais. Isso não seria um fator relevante para despertar a ira de Deus ao ponto de extinguir a humanidade. Tinha que estar acontecendo alguma coisa mais séria, mais contundente, mais sobrenatural, que poderia comprometer realmente os planos de Deus, fazendo com que ele intervisse na história com o dilúvio. Então, afinal de contas, quem eram esses filhos de Deus se não eram os anjos, nem os caídos, nem os que ficaram com Deus? Se não foram os filhos de Sete, e nem os líderes nobres da época. Também não foram os demônios, se acaso você estiver pensando nisso, porque as Escrituras nunca chamaram os demônios de filhos de Deus. Se não era nenhum deles, então quem seriam esses homens? Talvez uma maneira da gente saber a identidade deles é encontrar resposta para essas três perguntas aqui. Primeiro, por que Adão deu o nome à sua mulher de Eva, de acordo com Gênesis 3:20? Segunda pergunta, por que Deus disse à mulher de Adão, visto que ela ainda não tinha nome, que multiplicaria grandemente suas dores de parto, de acordo com Gênesis 3:16? E essa terceira pergunta é mais intrigante ainda. Por que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,14 que a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança do pecado de Adão? Quem são esses que não pecaram ou que não foram contados com o pecado de Adão? Onde eles estavam? São filhos de quem? Se a Bíblia diz que todos pecaram, acaso existiu algum grupo que escapou do pecado de Adão? Então eu quero, através dessas perguntas, responder o que a gente possivelmente poderia considerar que seriam os filhos de Deus. Primeiro ponto. Seria acaso o motivo de Adão ter chamado o nome de sua mulher de Eva pelo fato que talvez ela já teria tido filhos no jardim antes de pecar? Observe que o nome Eva significa mãe, mãe de viventes, ou aquela que deu à luz. E o povo naquela época dava nome às pessoas baseado em suas características pessoais. E o próprio texto de Gênesis 3:20 afirma isso, que ela recebeu esse nome por ser mãe. Segundo ponto. Deus disse a Eva que iria multiplicar suas dores de partos por causa do pecado que ela cometeu. Por que ele diria isso para ela, se em teoria ela nunca tinha tido filhos e ainda nem sequer sabia o que era essa dor? Seria no mínimo incoerente da parte de Deus, você não acha? Falar sobre algo desconhecido ou inexistente para ela.
Ou seria o caso que ela já conhecia muito bem a dor de parto e Deus, por causa do pecado dela, a condena a ter essas dores multiplicadas quando fosse ter novos filhos? Lembra que Deus disse que iria multiplicar a dor dela. Só se multiplica aquilo que já existe. 0 vezes 0 é igual a 0, nada vezes nada é igual a nada. Se Deus vai multiplicar alguma coisa, é porque essa coisa já existe. Do caso contrário, ele criaria. E terceiro ponto para a gente responder isso é aquilo que Paulo fala lá em Romanos. Paulo é muito intrigante isso aí, porque ele vai afirmar que a morte alcançou até mesmo aqueles que não pecaram segundo a semelhança do pecado de Adão. Quem são esses que não pecaram? Onde eles estavam? Onde nasceram? Eram filhos de quem? Como poderia ser possível que um grupo de pessoas tenha escapado das consequências do pecado de Adão e Eva, sendo que o casal foi o único par de seres humanos que Deus criou? Isso só seria possível se esse casal tivesse tido vários filhos no jardim do Éden antes de pecarem, pois assim esses filhos não teriam a semente do pecado deles. Pensa bem. Será que com essas perguntas podemos cogitar que o casal Adão e Eva tiveram filhos no jardim do Éden antes de pecarem? Parece que é muito provável isso. Pensa comigo um pouco. Se Adão e Eva tiveram filhos no jardim do Éden antes de pecar, e esses filhos também tiveram seus filhos lá dentro antes de pecar os pais deles, quantos filhos nasceram no Éden antes que o casal pecasse? Já parou para pensar isso? Poderia ser dezenas, talvez centenas ou milhares de filhos, visto que a gente não sabe quantos anos eles ficaram no jardim até pecar. O casal só foi expulso do jardim do Éden depois que pecaram. Mas antes, a gente não sabe quanto tempo eles ficaram lá. Poderiam ter ficado centenas de anos, ninguém sabe. Agora imagine esses filhos no jardim se multiplicando. Naquela época não tinha TV, não tinha internet, não tinha celular. A distração do povo era fazer filho. Biblicamente falando, a humanidade tem cerca de 7.000 anos de existência. Mas de acordo com os cientistas, eles dizem que o planeta Terra e a vida no planeta tem milhões de anos. Pense um pouco, parece bem provável, você não acha? Agora, supondo que eles tiveram filhos no jardim, qual seria a natureza desses filhos? Já parou a pensar nisso? Lembra que a natureza de Adão e Eva antes de pecar era a mesma natureza de Deus, perfeito, santo e imortal. Então certamente esses filhos teriam a mesma natureza dos pais antes de pecar, o que lhes possibilitaria viver para sempre, serem imortais. E isso afirma o texto bíblico em Gênesis 3:22. Mas por causa do pecado, o casal foi lançado fora do jardim. Mas os filhos não foram. Os filhos ficaram lá dentro, se multiplicando. Sabe-se lá por quanto tempo. A questão é que em algum momento eles resolveram sair do jardim e começaram a se relacionar com as mulheres pecadoras que nasceram fora do jardim e tiveram muitos filhos com elas. Agora, qual seria a natureza dessas crianças fruto desse relacionamento deles? Metade divina e metade pecadora? Para onde iria a alma desses filhos de Deus e da descendência deles, de dupla natureza, quando morressem? Já parou para pensar? Isso não seria um bom motivo para Deus matar a todos no dilúvio e formar uma nova raça humana da família piedosa de Noé? É muito provável que sim. Lembra que quando as pessoas morriam no Velho Testamento, iam para o Hades ou o seio de Abraão, de acordo com Lucas 16, ali a partir do verso 19 em diante. Para onde foram esse povo de dupla natureza quando todos morreram no dilúvio? Será que foram eles para o Hades, sendo metade divino e metade pecador? Ou talvez eles foram para o seio de Abraão, tendo essas duas naturezas? Ou quem sabe eles ficaram na terra como almas desencarnadas? Agora, já quanto a esse assunto, eu vou deixar para você pensar um pouco e assistir aqui os nossos próximos vídeos que eu estarei abordando sobre a origem dos demônios. Veja aí na descrição o vídeo sobre isso e os demais vídeos na lista de ensinos que eu coloquei para vocês. Mas me diga uma coisa, o que você acha que teria acontecido lá? Qual foi o motivo de Deus mandar o dilúvio e matar a todos? Conta aí a sua opinião para mim, eu queria saber o que você pensa, o que você acha. Eu gostaria muito da sua opinião. E deixa aí nos comentários
O que você acha que realmente teria acontecido lá no Jardim do Éden, nesse período pós-diluviano? Ah, e outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe o seu like aí pra gente, ative o sininho para ser notificado nos próximos vídeos e também compartilhe, né, esse vídeo com seus amigos. Tenho certeza que vai ser útil e vai ajudar muitas pessoas, e também você está me ajudando a compartilhar o conhecimento bíblico da palavra do Senhor para as pessoas, né? Como a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então me ajuda nesse sentido. Também deixa aí as suas sugestões de assuntos bíblicos que você gostaria que eu comentasse no canal. Tem muita coisa que eu vou comentar aqui e talvez tenha alguns assuntos que você gostaria que eu comentasse, e eu vou preparar os vídeos para a gente comentar aqui no canal também, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar e Deus vai te abençoar também. Então Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.